A gente tem que imaginar quem é que assistiu isso. Ora, ninguém assistiu isso. Isso é uma construção posterior. Eu acho que há toda uma mística em torno do episódio, uma mística que não corresponde às fontes, né? Porque as fontes indicam que o 7 de setembro, naquele momento, não foi importante, nem para o próprio Dom Pedro. Quer dizer, se nós pegarmos a carta que ele escreveu em 8 de setembro, quando ele deixou São Paulo, né? Ele dirige essa carta à população e aos seus aliados. Ele diz, bem, eu estou indo de volta ao Rio de Janeiro, mas, por favor, continue lutando, porque a independência ou morte é um emblema, nós não conquistamos ainda. Agressiva e panfletária, a imprensa é um dos principais atores no processo de independência. Produto da recém-conquistada liberdade de impressão, assegurada pelas bases da Constituição, jurada pelo rei em Portugal, a imprensa livre integra-se ao cotidiano da corte. É neste contexto de florescimento da imprensa que ocorre a emancipação. Um silêncio total marca a cobertura da imprensa sobre o 7 de setembro. Para conferir maior legitimidade à separação, jornais mobilizam a população para a aclamação do imperador, marcada para outubro. Esta, sim, é vista na época como o marco da emancipação. A apática Gazeta do Rio de Janeiro, folha oficial de decretos e informações sobre a família real, sequer cita a viagem a São Paulo. Somente em 26 de setembro, a emancipação entra em pauta. Nesta edição, a Gazeta publica uma ríspida troca de cartas entre Pedro I e seu pai, Dom João VI, onde a ruptura aparece diretamente. Enquanto o rei pede cautela, o príncipe regente avisa que esta é a última carta sobre questões já decididas pelos brasileiros. O Espelho, jornal governista, possivelmente subsidiado por Dom Pedro, é o único a citar a viagem. Em 20 de setembro, relata que o grito de independência ou morte acode os brasileiros, mas não faz nenhuma menção ao 7 de setembro. O revérbero constitucional fluminense dos conhecidos maçons Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa ignora o grito do Ipiranga até o início de outubro. Informa aos leitores que a separação é irreversível de forma indireta e discreta. Um dos jornais mais populares do período, o Correio do Rio de Janeiro, só passa a falar da independência em 21 de setembro. Trata Pedro I como imperador, mas pede que os brasileiros aguardem a aclamação para celebrar com toda a solenidade que o fato merece. Hipólito da Costa, patriarca da imprensa brasileira e referência para os jornais da época, também ignora o grito do Ipiranga em seu Correio Brasiliense. De Londres, onde as notícias chegavam com 2 meses de atraso, Hipólito afirma, na edição de outubro, que Dom Pedro proclamou a independência política através de um decreto em 1º de agosto. No manifesto, o príncipe afirmava a autonomia do governo brasileiro. Hipólito conclui: o Brasil quer ser livre, pode ser livre, é já livre. É na edição de dezembro do Correio que o Brasil passa de Reino Unido a Império. Neste mesmo número, o último do jornal, Hipólito comenta a aclamação. Final de setembro, existe toda essa preparação da aclamação. Depois, 3 de maio de 23, é o início da Assembleia Constituinte. Eu acho que ali, em maio de 23, Dom Pedro pode, pela primeira vez, refazer o seu percurso e dizer, olha, a primeira província que acompanhou a proposta da separação foi São Paulo, e eu estava lá no 7 de setembro. Para este programa especial do Observatório da Imprensa, temos a honrosa companhia de 2 ilustres historiadoras, Isabel Lustosa e Lourdes Lira. E vamos começar com Maria de Lourdes Viana Lira, doutora em História pela Universidade de Paris, 10, Nanterre, professora universitária e sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Escreveu A Utopia do Poderoso Império, Portugal e Brasil, Bastidores da Política, e O Império em Construção, Primeiro Reinado e Regências, entre outras obras. Lourdes Lira, nós estamos sentindo que aquela história que a gente aprendeu na escola, do brado retumbante às margens do Ipiranga e tal, foi um processo, não tão demorado quanto os dos países vizinhos, mas foi um processo.
não é? E você tem um trabalho fundamental que fala no 7 de setembro como um marco, não é? Eu queria que você explicasse isso. O que é esse marco diante de um processo que se desenrolou assim, num período de tempo não muito prolongado. Boa noite, Dines. É um prazer estar aqui no seu programa. E realmente, no trabalho que eu escrevi em 1995, resultado de uma pesquisa que eu fiz na documentação referente, justamente pela surpresa de não encontrar referências ao brado retumbante, que eu, nesse artigo, demonstro que 7 de setembro é uma construção posterior. O fato, realmente, que como ele aconteceu, não é difícil dizer não aconteceu porque é a data magna do nascimento do Brasil. Mas a gente estuda a história não para desmoralizar, e sim para conhecer mais profundamente e entendê-la. Entender, inclusive, os pressupostos ideológicos do grupo dominante que construiu, que levou à construção desse fato. Só a partir de 1825, 26, que ele começa a ser colocado como data. Isabel Lustosa, doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, IUPES, sócia honorária também do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, é pesquisadora da Casa de Rui Barbosa, especialista em História da Imprensa Brasileira e Sátira Política, é autora do clássico Insultos Impressos, A Guerra dos Jornalistas na Independência, e uma colaboradora antiga e muito enérgica aqui com o Observatório da Imprensa. Isabel Lustosa, como é que você vê essa construção desse processo? Quer dizer, por que de repente transferiu-se do Rio de Janeiro para São Paulo? Esse é um prazer em estar aqui de novo com você, Dines. Eu acho que, como a Lourdes falou muito bem, são construções, né? Aquela coisa entre o fato e a comemoração, né? Estabelecer, por exemplo, o surgimento de uma cidade, a data em que foi fundada. De alguma forma, isso é elaborado posteriormente. No caso do 7 de setembro, né, antes dele, a chegada da corte é um marco, o Brasil declarado reino a Portugal em 1815 é outro marco, a Revolução lá em 1820, enfim, é um processo que vai resultar na independência e, como você bem demonstrou no teu editorial, 12 de outubro, o aniversário de Dom Pedro, foi, na verdade, a primeira data, a data da aclamação do imperador, né? Me parece que os paulistas, liderados por José Bonifácio, por seus irmãos, puxaram a brasa para a sua sardinha, aliás, na imprensa do tempo, um debate furioso travado entre o pessoal do Tamoio, do Revérbero, Gonçalves Leda, aquela rivalidade, né? Para dizer que foi das serras paulistanas que veio o brado, etc. Então, tem uma disputa por essa primazia. E São Paulo levou a melhor, porque a pobre da dona Leopoldina está lá, né? Nem andou lá nunca, São Paulo ainda proporcionou um amante que acabou com a vida e o casamento dela. Lourdes Lira, agora, houve uma série de problemas, primeiro problemas de ordem, vamos chamar psicológica, familiar, né? Existencial, talvez, entre filho e pai, o filho se rebelando contra o pai, respeitando, claro, mas rebelando. Quais são os fatores que foram criando esse processo, colocando em marcha esse processo?